Glória a Deus. Deus seja louvado. Vamos abrir aqui em João, capítulo 19. Saúde os irmãos, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Amém. Deus seja louvado. Amém. O Senhor tem nos alimentado, o Senhor tem nos proporcionado algo diferenciado, porque muitos buscam a Deus, mas estão preocupados em seguir o protocolo, preocupados em seguir ensinamentos que muitas vezes impedem, né? Quando a sabedoria do homem é que é maior. João 19. Falei que era 19? Falei. Impede o mover de Deus. Cria barreiras, né? Protocolos. Pastor, por exemplo, tem uma certa intimidade com o Senhor, aí está na igrejinha lá, aí chega um visitante que ele nunca viu, aí o Senhor está incomodando para que a palavra, a pregação, a palavra principal seja desse indivíduo que ele não conhece. Só que ele marcou com o outro, já está agendado, já está marcado. Aí o que ele faz? Ele vai no que está agendado, porque eu tenho palavra, não posso mudar. Enquanto que o Espírito Santo estava incomodando o pastor. Um exemplo, né, irmão? Se é que tem ocorrido isso, porque tem igreja aí que não dá nem oportunidade para quem não faz parte do ministério. Então, dessa maneira. Aí, como é que o Senhor vai operar? Se não é Espírito Santo que está à frente, se não é Jesus que está à frente, fica difícil. Amém? Luz e trevas não se misturam. O ego, né? O ego, que é o carnal, não se mistura com o espiritual. Foi falado. Amém? Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram sobre a cabeça e lhe vestiram roupa de púrpura. E diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetada. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: Eis aqui, vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinhos e roupa de púrpura, e disse-lhe Pilatos: Eis aqui o homem. Quando viram-no, pois, os principais sacerdotes e os servos clamaram, dizendo: Crucificam, crucificam. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei, deve morrer porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu esta palavra, mais atemorizado ficou. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: Não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: Nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, dizendo: Se solta este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Ouvindo, pois, Pilato este dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Listostrotos, em hebraico Gábata. E era a preparação da Páscoa e quase a hora sexta. E disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei.
Mas eles bradaram: tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Respondeu os principais dos sacerdotes: não temos rei senão César. Então, consequentemente, entregou-lhe para que fosse crucificado, e tomaram Jesus e o levaram. Ó Senhor Deus, seja teu Espírito Santo falando conosco. Amém. Aleluia. Pilatos ficou espantado, né? Quando vê, né, perguntando para Jesus de onde, quando ouviu o quê? O Jesus falou que era filho de Deus, quando os judeus, né, falou para ele que o que estavam acusando é dele ser filho de Deus. Jesus fica em silêncio o tempo todo. E Pilatos, na sua egocentrismo, na sua carnalidade, no seu eu, que é o que impera no mundo, né, irmãos? É o ego, é o eu. E o pior que muitos que se dizem do Senhor também está imperando esse eu, esse ego. Como é que podem estar conseguindo ver espiritualmente, ter a visão espiritual? Como é que estão conseguindo enxergar se estão carnal, vendo com ego, com eu? Como é que estão conseguindo enxergar e perceber espiritualmente se o domínio, se o homem é que está à frente, se fazendo deuses e senhores na terra? Quando Pilatos fala para Jesus que nenhum poder terias diante, quando fala que, pergunta para Jesus no versículo 10, tu não sabe que eu tenho poder para crucificar e para te soltar? Na persuasão, né? Na convicção do homem, do eu, do poder que ele tinha ali como homem poderoso, governador, como um líder que estava ali diante de uma situação, como muitos hoje querem ser donos e senhores da sua própria vida, diante do próprio Cristo, diante do próprio Filho de Deus, ensinando, falando ali para Pilatos, colocando Deus acima de todas as coisas. Assim como nós também devemos, precisamos fazer, assim como os que são de Deus precisam fazer. Como fala em João 3, 27, João o Batista, dizendo para os discípulos que também disputavam lá com os judeus, com os fariseus, que o homem não pode receber coisa alguma se não for dada do céu. Nada, irmãos, nada. Até o poder lá, até Pilatos ser chefe lá, é Deus que assim fez. Porque Deus faz tudo em todos. Só que o que Ele quer fazer em nossas vidas é o poder para nos transformar. É o poder para servir a Ele, para ser feito filho. Esse é o maior poder, ser feito filho do Rei. Fazer parte desse reino. Fazer parte da vida eterna, do reino glorioso de Deus. Jesus fez sinais e maravilhas, curou, expulsou demônios, fez todo tipo de sinal quando Ele veio nessa terra. E os que eram dele não o receberam, não conseguiam enxergar. Estava falando mais alto o eu, estava falando mais alto a carnalidade. Não estava conseguindo ver, estavam cegos. A luz estava diante deles e eles estavam cegos. Já estavam condenados porque não queriam crer, mesmo diante dos sinais. E ainda pediam sinais. E Jesus falou: não vai ser dado nenhum sinal mais do que foi dado o Jonas.
Porque através de Jonas uma cidade toda se arrependeu e se converteu. E aqueles homens ali diante do próprio Cristo, fazendo todos os sinais, não creram. E aqui nós vemos como essa persuasão maligna está presente na humanidade, está presente no ser humano e pode estar presente na minha vida se eu não buscar descer, diminuir. O que importa é que eu diminua para que ele cresça. João fala lá na sequência do 3:27, no 30, fala: é necessário que ele cresça e que eu diminua. E é necessário eu diminuir porque foi lido hoje aqui em Mateus 11:25, que ele revela aos pequeninos. Então eu diminuindo, eu vou ser pequeno. Eu sendo pequeno, ele vai nos revelar. Ele ser pequeno, ele vai nos dar-nos poder para nos transformarmos e através de nós, outros serem transformados, através do nosso testemunho, através da nossa vida, através das orações, através do nosso zelo, da nossa diligência, do nosso cuidado, da nossa busca. Porque a obra é dele. Não é de quem quer, nem de quem corre, mas é de Deus que se compadece. Acontece que do outro lado tem algo necessário a ser feito, que é se arrepender, no sentido de reconhecer os nossos erros, reconhecer os nossos pecados, reconhecer o quão somos pecadores, somos corrompidos nesse mundo pela nossa natureza, já nascemos em pecado. E reconhecer o quão grande é o Senhor, o quão grande é o Rei dos Reis, o quão grande o que Ele pode fazer em nossas vidas. Jesus poderia ali, sendo da vontade do Senhor, mudar aquela situação ali totalmente. Mas não, ele veio cumprir o que o Pai quis que cumprisse. E tinha tempo, e tinha dia, e tinha hora para se cumprir. E aqui nós vemos que o cumprimento disso para que não pudesse ser infringido aquilo que Deus já havia determinado. Então se fez homem, passou as tentações, passou por todas as afrontas, mas foi ali pequeno diante de Deus. Mas ele era grande. E ali até o próprio homem, o ímpio ali, ainda viu a situação, ainda quis, só que ele estava mais preocupado em agradar os outros. O político, essa persuasão maligna do mundo. Se solta, os judeus falaram para Pilatos: se solta este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Jogaram ali da sabedoria, da persuasão maligna, incentivando ali, motivando para que se fosse feito o que eles queriam. Então hoje está cheio de gente querendo ser amigo de César. Está cheio de gente querendo ser amigo dos reis desse mundo. É rei do rock, é rei do futebol, é rei para tudo. É rei do cabelo, é rei do mocotó, é rei. Todo lugar tem rei. Todo lugar tem gente querendo ser amigo, mas a palavra diz que vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando, e ao contrário também, se for amigo das coisas desse mundo é inimizade para com Deus. Essa é a amizade que o mundo procura, agradar os outros, agradar os amigos, agradar. Importa agradar esse mundo, o próximo, o político, o religioso, a religião. Não, o meu pastor, mas o pastor é homem de Deus, o pastor está na posição com Deus para poder fazer conforme fala lá em Hebreus. Hebreus realmente fala para obedecer os pastores, mas olha o que fala lá em Hebreus 13.
também, além de falar que deve obedecer os pastores, porque eles pegam isso para subjugar o povo. E lá em Hebreus 13:7 fala assim: lembrai-vos de vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus. Falaram a palavra de Deus realmente? Estão falando a palavra de Deus? É a palavra de Deus que está saindo da boca dele? Como é que eu sei que é a palavra de Deus? Por que eu sei que são homens de Deus? Porque estão fazendo milagres, estão expulsando demônios? É esse que é o parâmetro? O próprio Jesus vai falar que naquele dia, que muitos dirão para ele que eu fiz isso, que expulsei, curei, afasta de mim. E fala lá no 7, a fé dos quais imitai. Que fé é essa? É fé para conseguir carro? É fé para abrir igreja? É fé para pegar o dízimo e fazer do dízimo que eles querem para a vida deles e da família? É esse que é para imitar? Ficaram ricos à custa dos irmãozinhos que iam andando para a igreja, dando o dinheirinho que tinha, e pessoas passando necessidade na igreja e não faziam nada? Esses a fé que tem que imitar? Atentando para a sua maneira de viver. E no 17 também, obedecer aos pastores, sujeitá-vos a eles, porque eles velam por vossas almas. Eles estão velando, eles estão cuidando, estão se preocupando em agradar a Deus, se fazendo discípulo de Jesus e levando os outros a serem discípulos juntamente com eles. Aleluia. Amigo de César, se solta este, não és amigo de César. Essa era a visão ali dos judeus, dos religiosos, a visão que hoje muitos têm, nessa persuasão maligna de que eu posso ser amigo do mundo e ser amigo de Deus. Não é possível, irmão. Eu ter os mesmos desejos, os mesmos gostos, os mesmos hábitos que eu tinha. Por isso eu preciso pagar o preço da renúncia, da obediência, de buscar me deleitar nas coisas de Deus. Eu já contei aqui que eu entrava no carro, tinha lá o CD, depois que passou a época do CD, já começou com um cartãozinho de memória, com as músicas que eu gostava, que eu me deleitava. Eu não gostava de ouvir música de crente, embora eu tivesse sido criado em igreja evangélica, não gostava de ouvir hino, essas músicas, achavam chato demais. Acontece que quando Jesus chamou, começou a fazer o mover dele, você começa a buscar se alimentar de todos os lados. É no louvor, é na palavra, e aí você começa a escutar e aquela letra começa a fazer sentido na tua mente, no teu coração. Aí você começa a se deleitar com aquilo, com aquele louvor, com aquelas letras. Começa a se deleitar nas palavras da Bíblia. Começa a se deleitar, a querer orar, a querer buscar intimidade, a conhecer, porque aquele que vê, aquele que tem o Pai tem o Filho, quem tem o Filho tem o Pai. E ver a Deus é conhecer, e para conhecer eu preciso buscar intimidade, preciso buscar, importa eu agradar a Deus, ser amigo de Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus, louvado seja teu nome. Aleluia. Outros querendo agradar, né? Agradar o próximo, agradar políticos, agradar pastores que não são servos de Deus. E os homens vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. E quantos, como Pilatos, não foi inocente porque ele lavou as mãos, não. Parece que ele foi inocente ali, mas ele concordou. Ele quis agradar, fazer a vontade, como todo político. Tem rei que vira bicho. Nabucodonosor virou rei dos bichos, porque não reconheceu, não deu glória a Deus. Herodes Agripa, em Atos 12, ali onde foi indo um pouquinho depois, morreu comido de bicho, porque botou as vestes reais e deram glória para ele, e Deus não foi glorificado. Então Deus mandou um anjo ali, morreu na hora, morreu comido de bicho. E o Nabucodonosor, lá em Daniel
Daniel 4, Deus dá um sonho para ele fica conturbado com aquele sonho, chama ali os caldeus, os sábios, os entendidos da astrologia, os adivinhos, e ninguém conseguiu interpretar, até que ele reconhece ali, porque ele já conhecia o Daniel, e chama Daniel, e se refere a Daniel como o homem que tem um espírito dos deuses santos, porque ele não conhecia Deus. E Daniel fala para ele, olha, esse sonho aí que você teve é algo que vai acontecer contigo, né? Então, teu coração vai tomar como animal, você vai virar como bicho, mas depois de 7 tempos, né? 7 é a perfeição de Deus, você vai voltar ao normal. Mas um conselho eu te dou, o conselho do homem de Deus não é um conselho que é vendido a qualquer esquina, a qualquer jeito. O conselho que ele deu lá no 4:27 foi: aceita meu conselho, põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. 1 ano depois, o rei de boa, passeando no Palácio Real, ele estava passeando 1 ano depois. Por isso que o Senhor nos chama para ser peregrino e forasteiro e não para passear. Davi tinha que ir para a guerra, estava passeando lá e escorregou, né? Porque Deus tinha um propósito na vida dele, mas aqui, ele não sendo o homem de Deus, o Nabucodonosor, mas estava passeando. Quando vem Deus sobre ele, e após ele como o Herodes lá, né? Eu edifiquei, eu tenho força, o meu poder, a minha glória, né? Perguntando para os outros. E aí vem a voz que caiu do céu e diz para o rei Nabucodonosor: passou de ti o rei, sua morada será como os animais do campo, até que tu reconheça o Altíssimo. E aí ele passa a pastar erva com os bois, né? Viver no orvalho, crescer o pelo como penas de águias, unhas como a de ave, virou bicho. Aí estão querendo que o ser humano se vira bicho aí, vira máquina, vira tudo. Deus fez pelo poder dele, virou bicho, tirou o reino da mão dele. Até que quando retornou, pelo propósito, pelo decreto de Deus, que voltasse. Esse é o Deus que é o Deus do impossível, que muda até as feições, as características de um ser, de um homem racional, que pensava que era como ser humano ali, virou bicho, virou irracional. Acontece que tem muita gente nessa terra que está vivendo igual bicho, irracional, porque não reconhecem a Deus, não dão glória a Deus, querem ser amigo de César, querem ser amigo de Nabucodonosor, querem ser amigos de Herodes, querem ser amigos de Anitta, de Neymar, querem ser amigos de Cedo, querem ser amigos de todo tipo de gente. Querem agradar, lisonja, bajular. Olha fulano como está bem, olha como ele cresceu, olha como ele tem dinheiro. Nabucodonosor, para a honra e glória do Senhor, voltou conforme a palavra do Senhor. E Nabucodonosor, ele mesmo escreveu esse texto no último versículo do Daniel 4. Ele fala: louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as obras, suas obras são verdade, e seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam em soberba. O orgulho, a soberba, o eu, o ego, nos afasta do Criador, e é o que está mais em evidência, é o que está enraizado desde criança. É meu, sou eu, isso aqui é meu, eu quero, eu posso, eu faço. E crescemos assim. E muitas vezes aceitamos a Jesus como Salvador, ali já reconhecendo o pecado, mas continuamos
com orgulho ainda em alta. E o Senhor só vai revelar se nós nos diminuirmos aos pequeninos, aos que dependem 100% do Criador, assim como a criança depende do Pai, aos que ouvem a repreensão do Criador, aos que ouvem a verdade do Senhor, aos que querem intimidade com Jesus, para serem transformados, para terem poder de serem feitos filhos. Senão vai ficar igual o bicho. O rei poderoso virou o rei, nem era rei dos bichos, né? Virou bicho lá. Pode ser rei, mas quem manda é Jesus. Pode ter poder, pode ter dinheiro, mas quem manda é Jesus. É porque Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele quer transformar as nossas vidas dia após dia para que possamos ser sacerdotes e príncipes com Ele na vida eterna. Aqui nessa terra vamos servir, ser servo inútil. Se formos servos inúteis, como fala em Lucas 17:10, fazendo aquilo que o seu Senhor quer que seja feito, para ser servo inútil. Então, nem servo inútil ainda estamos. Precisamos, né? Precisamos, assim que o Senhor nos quer. Por isso que Ele está nos lapidando. Por isso que Ele está tirando os carrapichos da ovelha. A ovelha ficou anos lá no mato, cresceu o pelo, cresceu os carrapichos. Aquele exemplo que foi dado outro dia. Mas Jesus tira os carrapichos. Jesus limpa. Jesus nos ensina a ficar pequeninos. Jesus nos mostra que Nabucodonosor, com toda a sua glória, virou bicho. Jesus mostrou ali que Herodes, Agripa, morreu, que não glorificou a Deus. Jesus nos mostra que o servo segundo o coração dele reconhece o seu erro, reconhece a sua transgressão, reconhece que não é nada, mas em tudo dá graça, e pega na mão do Senhor, e peleja porque a peleja é dele, e guerreia porque a guerra é dele. Um dia pode ter fraqueza, mas Deus nos fortalece. Um dia pode ter tristeza, mas Deus nos dá alegria. Um dia pode ter uma certa inquietude, mas firma no Senhor, porque Ele muda o nosso coração para que possamos ter o coração segundo Ele quer que seja. Mas temos que nos apegar, irmão. Não temos que preocupar em ser amigo de César. Não temos que se preocupar em ser amigo das coisas desse mundo. Não ameis o mundo nem o que o mundo há. Porque nesse mundo, o que há? Concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Os desejos, a cobiça da nossa carne, os nossos desejos, que olhamos, desejamos, quero isso, quero aquilo. Que o Senhor quer que nós queiramos ou não. Aleluia. Então Jesus fala as palavras verdadeiras. Jesus fala as palavras que são o seu próprio caminho. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus se não for por Ele. Não tem como. O que é a verdade? O Pilatos pergunta para Jesus o que é. Não pergunta para Jesus, apenas faz uma declaração ali de forma interrogativa, né? O que é a verdade? A verdade, às vezes, está diante de nós. Né? A verdade estava diante de Pilatos, mas Pilatos não quis ver, porque o ego era muito alto. A soberba, o orgulho está muito alto, então não consegue ver a verdade. E nós, muitas vezes, conhecemos lá o João 14,6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas eu estou nesse caminho, eu conheço o versículo, mas eu estou vivendo esse caminho? Eu estou no caminho que é o próprio Cristo?
Para eu estar nesse caminho, eu tenho que estar inserido aqui na palavra, eu tenho que estar comendo, eu tenho que estar me alimentando para andar por este caminho que é o próprio Cristo, porque Cristo é o caminho. Ele é a verdade, eu estou inserido nas verdades dele, eu estou buscando esta verdade que transcende todo entendimento, a verdade que o mundo não vê, porque se eu estiver vivendo essa verdade, eu vou ser rejeitado. Se eu estiver vivendo essa verdade, eu vou ser chamado de fanático, vou ser chamado de radical, vou ser chamado de louco. Porque eles trocam certo pelo errado. A mente está cauterizada. Eles não veem que nós fomos chamados para ser príncipes, reis, para reinar com Cristo. Eles só estão vendo o bicho. Estão vendo como racional. Você dá glória a Deus, você que está maluco. Você tem que dar gol, você tem que gritar gol. Isso que é normal, isso que é natural. É isso que é ser amigo de César. Amigo das coisas desse mundo. Então temos que extirpar, irmão. Temos que cortar, para nós não sermos arrancados assim como a árvore do sonho de Nabucodonosor. Deus não nos arranque, não nos seja achado em falta perante Ele. Aleluia, Senhor. Aleluia. Que assim o Senhor. Ninguém pode vir a mim se o meu Pai, pelo meu Pai, for concedido. João 6,65. Ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Não é de quem corre, não é de quem quer, não é de quem faz isso ou aquilo, mas de Deus que se compadece. E Deus tem se compadecido de nós, irmãos, para que nós sejamos amigos dele. Mas nós temos que atentar com zelo. Nós temos que ter mais atenção neste caminho, nesta verdade, nesta vida eterna, nesta vida abundante que Deus tem derramado sobre nós. A vida abundante que é espiritual, material, é a vida abundante que tem satisfação, prazer, deleite no Senhor. A vida abundante que arranca a incredulidade. Não como Tomé, querendo ver para crer. Não como os irmãos ali com Pedro, que oraram, mas também não creram. Amém, irmãos? Mas sendo o quê? Pequeninos. Pobres de espírito, lançando o ego por terra, preenchendo com o Espírito Santo de Deus, porque onde há luz, as trevas não ficam. A luz de Deus ilumina todo ser, Ele quer nos iluminar, quer extirpar, quer que nós sejamos seu amigo. Para ser amigo dele, tem que fazer a vontade dele. Para ser amigo dele, temos que nos alimentar. Temos que caminhar nesta palavra. Temos que mergulhar neste oceano. Temos que andar nesta verdade, conhecer esta verdade. Para ser liberto da ignorância, para conhecer, tem que perseverar. Tem que ter zelo. Tem que mastigar, tem que viver, respirar. É isso que o Senhor tem feito aqui conosco. Com essas gotas do orvalho do céu que tem descido sobre nós. Dia após dia. Durante o culto. Quando os irmãos pegam na palavra. Quando os irmãos oram diante de Deus. Busca fazer da melhor maneira, com zelo, com empenho, seja ali que for 15 minutos, meia hora, 1 hora, e quanto mais, melhor. É só prazer, é só satisfação, é só para todos nós, irmãos. A palavra corta, fala mais com quem está trazendo a palavra do Senhor, porque a palavra dele é viva e ele quer fazer na vida de todos nós. Amém, irmãos?